A McLaren está basicamente sendo acusada de trapaça nesse ano de 2025, com dispositivos extremamente questionáveis para manter o carro dela na liderança em praticamente todas as corridas até o momento da gravação desse vídeo. Mas como funciona esse dispositivo? A Red Bull entrou com alguns recursos na FIA contra a McLaren, pedindo para que a FIA tentasse, de certa forma, deixar mais clara como funcionam as regras dos carros. Esse recurso tem como objetivo principal entender se os carros da Fórmula 1, de forma geral, estão dentro do regulamento esportivo. Mas também foi feito, claro, esse recurso foi feito para que a Red Bull entendesse como a McLaren tem conseguido um ritmo de prova tão bom e com tão pouco desgaste dos pneus. As possibilidades que a Red Bull apresentou são absurdas. São mais ou menos 5 possibilidades, algumas delas muito ridículas, outras que fazem mais sentido, mas uma das possibilidades talvez seja a que realmente tem tudo a ver com a McLaren e eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Mas antes, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações e, claro, assistir esse vídeo até o final para entender sobre todas essas possibilidades, o que deve estar acontecendo com a McLaren e se ela realmente pode ser punida ou pelo menos perder desempenho no decorrer desse ano por conta de alguma mudança que a FIA venha a promover no MCL 39. Vamos lá para o vídeo? A notícia está aqui, ó, no portal TheRace.com, que para mim é um dos melhores portais do mundo quando o assunto é Fórmula 1. A gente tem inclusive aqui, ó, uma das imagens da capa que eu utilizei, eu achei incrível. E a Red Bull realmente fez 5 teorias malucas para os truques de pneus da McLaren, sendo que uma delas é um pouco mais interessante. O próprio The Race fala que o resfriamento dos pneus voltou a ser assunto ali na Fórmula 1, como eu já disse, o motivo. Os pneus da McLaren resfriam muito mais, são muito melhores em questão térmica do que o da Red Bull, o que melhora também o ritmo de prova tanto de Oscar Piastri quanto de Lando Norris. A McLaren foi obrigada a fazer algo diferente no seu carro, o que ela nega veementemente, seria uma possibilidade, tá? Do que ela fez e que poderia ter trazido um resultado diferente no GP de Miami, porque a gente sabe que foi de Miami ou da Emília-Romanha? No GP da Emília-Romanha, porque a gente sabe que realmente o desempenho dela foi um pouco pior. Muita gente achou que fosse por conta disso. Ou então, porque a Red Bull desvendou algum segredo e aí conseguiu dar um passo à frente. O que a diretiva de resfriamento de rodas em pneu em particular nos deu imediatamente foi um primeiro vislumbre adequado do que os rivais acham que a McLaren pode estar fazendo. Essa diretiva é o TD, Diretiva Técnica, que é justamente o que eu expliquei, que a FIA lançou por conta do pedido da Red Bull, principalmente. A FIA disse que a FIA enviou sobre a carroceria, né, a diretiva técnica sobre a carroceria das rodas em relação ao resfriamento e não estipula nenhuma mudança na interpretação dos regulamentos, ou seja, o regulamento continua igual. Ela só interpretou ele e explicou o que está escrito, tá? Só que o The Race viu uma cópia dessa diretiva técnica. E essa cópia inclui uma série de perguntas da Red Bull sobre as ideias de design e procedimentos relacionados aos resfriamentos de pneus, além de algumas respostas da FIA sobre o que acham que é e o que não é permitido. Ou seja, a Red Bull deu algumas possibilidades. Olha, eu acho que a McLaren fez isso, acho que fez aquilo, isso é certo ou errado, é legal ou ilegal. E também tem um esclarecimento sobre o que seria permitido aquecer ou resfriar, na verdade, melhor. Tem a possibilidade da McLaren estar utilizando a garagem resfriada para afetar o carro, o que seria uma ilegalidade também, segundo a própria FIA. É isso que está escrito bem aqui. Ideias de design apresentadas pela Red Bull como formas que poderiam ajudar a controlar a temperatura dos pneus foi falado e existiam 4 sugestões totalmente descartadas, mais uma que não está totalmente fechada. A primeira sugestão são peles cheias de fluido no conjunto da roda, ou seja, como se fossem camadas cheias de fluido. Isso iria afetar a transferência de calor entre as camadas da carroceria e também não estariam definidos nos regulamentos térmicos. O problema é que a verdade
por mais que não esteja definido diretamente no regulamento térmico, esses reservatórios seriam totalmente selados. Só que um projeto alternativo poderia fazer parte desse fluido vazar, o que iria resfriar todo o sistema dos freios e, consequentemente, da roda. Só que isso seria legal. Por quê? Porque o artigo 11.5 afirma que o resfriamento com líquidos dos freios é proibido. E o artigo 10.8.4d afirma que qualquer dispositivo, sistema ou procedimento é ilegal se ajudar a aquecer as rodas, cubos ou freios ou manter sua temperatura. Ou seja, se houver algum fluido líquido dentro da roda para resfriar essa roda, é ilegal. Se esse sistema também manter a temperatura ou aquecer, também é ilegal, se for líquido, segundo o regulamento da própria Fórmula 1. Até porque o ar, os fluidos que não são líquidos, os gases, podem ser utilizados para resfriar os freios do Fórmula 1, segundo esses artigos, tá? Segundo o que abre margem nesses artigos especificamente. Justamente por isso que existem entradas de ar que possibilitam fluxo aerodinâmico dentro dos freios. Outra possibilidade que a Red Bull apresentou é um reservatório de fluido dentro da carroceria da roda. Esse fluido ficaria bem aqui assim, tá? Esse reservatório. O fluido seria transferido para um duto da carroceria da roda por meio de um tubo com a alimentação gerada pela aceleração do veículo por meio do momento. Ou seja, o fluido ficaria aqui, iria ser jogado para a parte da roda e iria ajudar no resfriamento por meio desse tubo aqui, por exemplo, que está em laranja. Também iria contra o artigo 11.5 do regulamento, que não permite fluidos resfriarem a roda. Outra possibilidade seria um fluido escondido em componentes mecânicos, tá? Ou seja, poderia vir dessa parte do carro, entrar na roda e, consequentemente, resfriar os freios e os pneus. Ele seria armazenado dentro de um componente definido como associado ao funcionamento mecânico do carro, antes de ser transferido para a carroceria da roda para ajudar no resfriamento. O fluido iria passar diretamente do componente mecânico, que está alojado, para a roda. Só que também é ilegal, porque seria um líquido resfriando o freio. Olha só aqui o desenho. Aqui teria, por exemplo, um fluido que viria daqui até aqui, iria ser mandado de um tubo para a parte da roda. Mas, como eu já disse, também estaria errado. Essa aqui é a imagem da capa, que é o truque da garrafa de água, que eu achei espetacular, mas que também muito improvável. Por quê? A possibilidade seria de que a garrafa de água do piloto iria vazar um pouco de água para dentro da roda ou para resfriar os freios. E assim, eles iriam estar literalmente resfriando os freios utilizando o líquido do piloto. Porque não tem nada no regulamento que diz que o líquido utilizado pelo piloto não pode ser utilizado em outras situações. Muito se fala sobre um vazamento dessa água no sistema ou até mesmo um duto, por exemplo, que passa pelo sistema e ajuda na troca de calor no fim das contas. Também estaria contra o regulamento no artigo 11.5, já que, como eu já disse, iria ser mais ou menos como se eles estivessem resfriando os freios utilizando um fluido. Na verdade, é exatamente isso, só não seria de forma direta. Só que aí a gente tem uma possível abertura da regra, tá? Que é o resfriamento termoelétrico. E esse não é proibido. Como que funcionaria esse resfriamento? Existem alguns elementos que são os elementos piezoelétricos. Esses elementos são permitidos na Fórmula 1 e eles podem mudar de forma, vamos dizer assim. E eles têm uma capacidade interessante. Quando ligados a alguns sensores dentro do carro, esses elementos são capazes de ou serem estimulados por uma corrente elétrica a aumentar a temperatura daquele local, ou então a roubar a temperatura e, consequentemente, resfriar aquele local.
A teoria da Red Bull é que a McLaren estaria utilizando esses elementos piezoelétricos, para diminuir a temperatura do pneu quando necessário, ou em situações de chuva, por exemplo, que a pista estivesse mais fria, a McLaren poderia subir um pouco a temperatura desse pneu e ter um desempenho muito melhor. Eu vou dizer que eu achei essa ideia genial. Se a McLaren não estiver utilizando e for possível, eu acho que seria uma das ideias mais geniais da história da Fórmula 1. Por quê? Porque se você consegue manter a temperatura do pneu dentro da zona aceitável, 90 graus, por exemplo, 100 graus na Fórmula 1, seja para aumentando a temperatura ou diminuindo, isso seria uma forma genial de conseguir mais tempo. Imagina o seguinte, você tem, por exemplo, um carro que vai largar nesse exato momento. Você iria conseguir esquentar os pneus, deixar na temperatura ideal para o momento da largada e a primeira volta seria espetacular, igual a Mercedes fazia com o DAS. Seria bizarro. Outra situação, você coloca os pneus na roda no momento da parada dos boxes durante a corrida. Esse instrumento poderia esquentar o pneu mais rapidamente, chegar na temperatura melhor e assim você perderia menos tempo com uma parada nos boxes. Caso contrário também, você está sobreaquecendo os pneus, você diminui a temperatura e diminui também o desgaste. Seria uma tecnologia genial, mas eu posso afirmar aqui que é muito provável que isso não acontece. E olha aqui que eu grifei para justificar isso. Essas correntes elétricas, que seriam esses blocos quadrados aí, poderiam ser fixados em áreas onde seria necessário resfriamento ou aquecimento. E você pode alternar entre as duas ações, alterando a corrente elétrica. Provavelmente alternando o sentido. A questão é, se a McLaren tivesse isso, ela iria utilizar o que eu falei. Uma largada espetacular, com um pneu na temperatura correta, paradas nos boxes absurdas, com um pneu que iria chegar na temperatura muito mais rapidamente e também, claro, o desgaste menor desses pneus. Só que não é isso que acontece. Provavelmente, a solução que a McLaren encontrou não é nenhuma dessas. Eu acredito muito naquela questão dos dutos de fluxo aerodinâmico dentro dos freios, que eu expliquei aqui em outro vídeo, que o ar realmente consegue entrar na roda e resfriar esse ar quente que está ali dentro, que trocou calor com a roda. Iria ter a possibilidade de sair e assim acontece o resfriamento do pneu. Eu acho que é assim que funciona, porque senão ela iria usar esses elementos piezoelétricos para aumentar a temperatura também do pneu em algumas situações específicas. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que é isso que ela faz? O que você acha que a McLaren está fazendo? Você acha que ela realmente enganou todo mundo? Você acha que é uma trapaça bruta na Fórmula 1? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder mais vídeos novos no canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor, o Drive ID.